Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: o maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força na sua humildade e experiência na sua fragilidade. Linda reflexão de Augusto Cury. A habilidade de número 5. Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção do uso desses materiais em máquinas. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, máquina a vapor ou máquinas a vapor. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 225. A história das máquinas a vapor. Quando nós falamos de máquina a vapor, lembrando que é a máquina a vapor e turbina a vapor. É um tipo de máquina térmica que explora a pressão a vapor. Todas as máquinas térmicas funcionam baseadas no princípio do calor, que é uma forma de energia. Ou seja, pode ser utilizada para produzir trabalho e seu funcionamento obedece às leis de que, professora? Obedecem às leis da termodinâmica. A necessidade de que, professora, de ter uma máquina a vapor, deu origem. Onde, professora? Na Inglaterra, em qual século? 17. A partir de que foi a extração de água que inundava muitas minas de carvão. Onde, professora? Na Inglaterra. Para extrair a água, eram usadas o que, professora? Eram usadas bombas de extração impulsionadas por quem? Pelos cavalos. A primeira máquina a vapor especializada na mineração, na indústria e no transporte, baseada em que, professora? Combustíveis como carvão. Então, a primeira máquina, ela foi construída baseada em quê? Em combustíveis como carvão. Onde? Na Inglaterra. Em qual século? 17. Uma das primeiras máquinas construídas com a finalidade de aproveitar a pressão do vapor para fazer um corpo se movimentar foi a invenção de Hermes, de Alexandria. Em que, professora? 130 antes de Cristo. O homem, no decorrer do seu processo evolutivo, em determinado momento necessitou de fontes de energia para produzir o seu trabalho. Ou seja, o homem necessitava de quê? De uma fonte de energia. Foi a partir daí que começou a movimentar ou a ser criada uma máquina a vapor. A primeira máquina foi criada onde, professora? Na Inglaterra. Descobriu os metais. Quem descobriu? O homem. Descobriu os metais, aprendeu a moldá-los e criou uma metalúrgica que, associada ao fogo e à água, passou a gerar energia através da pressão do vapor. Então, o que passou a gerar energia? A pressão do vapor. A evolução no uso da energia do vapor e da construção das primeiras máquinas. O que é uma máquina térmica? Dispositivo que transforma calor em trabalho mecânico, ou seja, uma máquina térmica é o que, professora? É um dispositivo que transforma calor em trabalho mecânico. A primeira máquina térmica foi inventada por Hermes no século
ele construiu um dispositivo na figura abaixo, onde o vapor, observem aí que nós temos na nossa imagem uma máquina a vapor, formada pelo aquecimento de água ao escapar pelos orifícios, mostrado na figura, observem a figura, colocava em rotação uma esfera de metal. Entretanto, a máquina de Heron não foi usada com objetivo prático para produzir grande quantidade de energia mecânica. Isso só veio a acontecer no século quê? No século XVIII. Então, no século XVII, ela foi construída. Porém, ela só foi funcionar no século quê? No século XVIII. A máquina de Walter, a primeira máquina térmica inventada no século XVIII, além de bastante precária, apresentavam rendimentos muito baixos, isto é, consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. Então, essa máquina, ela consumia o quê? Grande quantidade de combustível. Em 1970, James Watt apresentou um novo modelo de máquina, ou de máquina térmica. A máquina de Watt foi inicialmente empregada para movimentar o quê, professora? Moinhos e acionar as bombas que retiravam água das minas subterrâneas. E, posteriormente, na locomotiva e barcos a vapor. As máquinas a vapor passou a ser amplamente usadas nas fábricas para acionar os mais diversos dispositivos industriais, considerando um dos fatores que provocaram a chamada Revolução Industrial no século XVIII. Então, vale ressaltar que considerada um dos fatores que provocaram, que, professora? A Revolução Industrial no século XVIII. Foi o que? Foi o funcionamento das máquinas a vapor. Em seguida, tem início a construção de vários veículos autopropelidos. Em seguida, tem início a construção de vários veículos. Locomotiva a vapor. Olha lá, locomotiva a vapor, a máquina térmica de quem? De Walter. Deu origem a novos modelos mais aperfeiçoados. Entre eles, destaca-se a locomotiva a vapor. Ô, professor, o que seria turbina a vapor? O modelo de máquinas a vapor são muito pouco usando atualmente, porém a energia térmica do vapor continua sendo empregada em larga escala nas centrais térmicas para movimentar um outro modelo de máquina térmica denominada o quê? Turbina a vapor. Eu posso denominar uma máquina como turbina a vapor? Pode. Porque é um outro modelo de máquina térmica. O motor de explosão. No decorrer do século XX, foram inventados vários outros tipos de máquinas térmicas, destacando-se entre elas os motores de explosão, as turbinas a vapor, os motores de jato, caldeira. A água se vaporiza sobre a pressão constante, aumenta o seu volume na transformação isobárica. O vapor se expande e realiza trabalho fazendo as hélices, o que, professora? Girar.